Olá, irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente nesse nosso encontro virtual. Nós estamos hoje dando continuidade a um tema que iniciamos na semana passada, Deus e as gerações. E o nosso intuito é entender, pensar, refletir sobre o propósito e o significado das gerações dentro do plano eterno de Deus. Esses encontros que estamos tendo, eles são, na verdade, uma proposta do nosso Ministério de Ensino, já que nós não estamos tendo a oportunidade das classes aos domingos pela manhã, presenciais, nesse ano. Nós fomos surpreendidos com esse tempo de pandemia e tivemos que nos reinventar em muitos sentidos. E o Ministério de Ensino é um deles. Nós não tivemos nesse ano, na verdade, os nossos cursos do CTC, os temas dos cursos avançados. Então, esses temas estão sendo propostos como uma maneira de nós estarmos caminhando juntos em aprofundamento na Palavra de Deus. Então, na semana passada, nós estivemos pensando sobre o que são as gerações. Estivemos vendo que nenhum de nós nasce solto. Nós estamos, na verdade, nós vimos ao mundo dentro de um momento e de um lugar que é situado num contexto. Nós não estamos soltos. Nós temos uma linhagem, nós temos pessoas que vieram antes de nós que vão fazer parte da nossa vida como um legado. E nós conversei com vocês sobre a árvore genealógica, lembram-se disso? Em que nós vimos que quando o Gustavo, aqui, esse menino, nasce, ele não está sozinho. Na verdade, ele tem aqui uma irmã, eles dois vêm de pai e mãe, e cada um dos seus genitores também vem de outros ancestrais. Então, o Gustavo aqui, ele é o resultado de todo esse contexto aqui. Óbvio que a gente tem mais ramificações para cima. Nós estivemos falando, inclusive, desse fator tão interessante que são as genealogias descritas nas páginas da Bíblia. Quando nós começamos o Evangelho de Mateus, em que ele vem apresentando a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, que é o grande divisor entre o Velho e o Novo Testamento, é a chegada do Messias prometido, você vai ver que logo no capítulo 1, ele começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo. E aí ele vai descrevendo no versículo 7, ele diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ou seja, diversas gerações listadas até chegar ao nome de Jesus. Então, na semana passada, nós vimos que somos atravessados por um eixo horizontal, que é o momento atual, aquele em que nós estamos vivendo, nossos relacionamentos, é o tempo presente. Esse eixo horizontal, que é a nossa vida, nós estamos localizados aqui, ele vem atravessado por um eixo vertical, que é a nossa história, o nosso legado, aquilo que veio antes de nós, aquilo que foi deixado na história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, em termos de lealdades, de valores, de crenças. É o nosso legado. Então, a nossa história, na verdade, ela é uma conjunção daquilo que nós estamos vivendo nesse momento presente, atravessado por toda uma história. Eu propus a vocês até que vocês fizessem como exercício a sua própria árvore genealógica. Lembram-se disso? Em que você colocaria o seu nome aqui, o nome dos seus pais, os seus avós, seus bisavós e, se você tiver tanta informação assim, os seus tataravós.
E você vai ver que muito frequentemente a nossa memória, em termos de conhecer a nossa história, não ultrapassa a terceira geração. Dificilmente você saberá os nomes de quem foram os pais dos seus bisavós, quanto mais os pais dos seus tataravós. Mas tudo isso comparece naquilo que nós somos nesse momento em que vivemos. Hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês a respeito do que Deus diz sobre as gerações, o que Ele declara. Hoje eu quero estar assim, me remetendo um pouco ao primeiro capítulo daquele livro que eu citei para vocês, sobre o título do livro é Reconectando as Gerações, de Daphne Kirk. E ela, no primeiro capítulo, ela vai falando exatamente sobre isso, refletindo conosco sobre isso. Já passou pela sua cabeça o fato de que as gerações elas são significativas nos planos de Deus? Que elas foram e ainda são uma orquestração do Deus Todo-Poderoso? Isaías capítulo 41, verso 4 diz: quem fez tudo isso? Nós já citamos esse texto na semana passada. Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Então, as gerações, elas não nasceram do acaso, elas estão dentro do propósito de Deus. Ele diz que é Ele quem chama as gerações à existência. Ele que é atemporal, Ele que é eterno, Ele se conecta conosco dentro da nossa finitude, dizendo, olha, eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Então, há outros textos que nos falam como Deus nos situa, dizendo, olha, apesar de eterno, para vocês entenderem quem eu sou, ele diz, por exemplo, em Apocalipse 22, verso 13, o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, ele vai se situando nesse contexto, nos mostrando que, enquanto somos finitos, ele tem um propósito para nós dentro dessa história temporal, para que o seu propósito, que é eterno, se cumpra. Então, ele coloca, Deus lista as genealogias para nós na sua palavra, como eu citei aqui Mateus, mas tem muitos outros textos que nos falam de genealogia, né? Fulano gerou ciclano, gerou ciclano. Então, Deus lista as genealogias para nós exatamente porque elas têm tanta importância em seus propósitos e planos. Eu me lembro, e já compartilhei até com a igreja algumas vezes, a experiência que Álvaro contava de um amigo que vinha evangelizando um outro amigo, e esse rapaz foi visitá-lo num dia e chegou na casa dele num momento em que eles estavam começando o culto doméstico, e eles vinham fazendo a leitura sucessiva, né, sequencial. Exatamente naquele dia em que aquele amigo não crente chega para participar do culto com eles, ele fica internamente desejoso de que ele estivesse lendo um texto evangelístico, mas naquele dia era a genealogia de Jesus. E ele disse, bom, não vou mudar, vou ler na sequência. E depois de eles lerem o texto e compartilharem, aquele amigo disse, olha, eu queria dizer que eu estou profundamente tocado, porque você vem compartilhando comigo sobre a mensagem do Evangelho, o amor de Deus, mas ao ouvir esse relato eu fico pensando num Deus que é tão pessoal e que se preocupa de registrar como Ele vem cuidando da história de alguém há tanto tempo. Então isso é interessante porque, como a gente disse, você não está solto, você nasceu numa sequência que Deus vem preparando e você foi colocado
por Deus no mundo. Você nasceu naquele tempo, naquele lugar, com um propósito específico. Então, assim como as gerações trouxeram Jesus à luz no tempo perfeito de Deus, assim também é com cada um de nós que nasce na sua geração para um momento como aquele, como foi dito a Esther pelo seu tio. Você é importante. E as gerações antes de você, em torno de você, e aquelas que virão a partir de você também são importantes nos propósitos de Deus. Então, é tão bom saber que você pode influenciar não apenas o seu presente, o momento em que você vive, aqueles que estão à sua volta, nesse eixo temporal, mas você também pode influenciar o seu futuro, aqueles que virão depois de você. Assim como você também pode receber uma herança boa de quem veio antes de você. O que Deus diz sobre as gerações? A primeira coisa que ele diz é que o seu trono é de geração em geração. Lamentações 5:19, você pode anotar esse texto. Tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono permanece de geração em geração. Então Deus está construindo um trono, ele reina através das gerações. Ele não apenas estabeleceu o seu trono em uma geração específica, mas cada geração é chamada para ser a continuação do trono de Deus nessa terra. A outra coisa que ele diz é a respeito da sua salvação e da misericórdia dele, que são percebidas, segundo Isaías capítulo 51, verso 8, diz assim: a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Aleluia! A salvação que foi provida por Deus através de Jesus não se estendeu apenas à geração contemporânea de Jesus, mas ela alcança as gerações que vieram antes pela fé e depois pela fé também naquele que veio. Então, cada geração é responsável por transmitir essa boa notícia da redenção a tanto a sua geração contemporânea quanto as que se seguem. Outra coisa que Deus diz é que o seu domínio, o seu governo também permanece de geração em geração. Daniel capítulo 4, verso 3. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Então, ele é soberano e tem a sua soberania estabelecida através das gerações. Outra coisa que Deus diz é que os planos do seu coração são para todas as gerações. Veja Salmos 33, 11, diz assim: os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração duram por todas as gerações. Então, as gerações vão vivenciar os seus propósitos. E a cada geração tem a responsabilidade de conhecer o coração de Deus e viver os seus planos para a sua geração presente, de modo que a geração seguinte possa continuar esse propósito eterno de Deus e assim levar adiante. Também Deus declara que a sua fama, a fama do seu nome, dura por todas as gerações. Salmo 102, 12 diz: tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Êxodo 3, verso 15 também diz: esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrada de geração em geração. Você percebe quantas vezes Deus está citando essa expressão de geração em geração? Isso nos remete à responsabilidade de nós darmos continuidade à lembrança do seu nome, mas nos mostra também como ele está presente através das gerações. Finalmente, Deus também
fala que a sua fidelidade, Salmo 119, verso 90, diz assim: a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Então, queridos, quando estamos aqui pensando sobre que ligação Deus tem com essa história das gerações que se sucedem, porque elas fazem parte da nossa vida, nós estamos conversando sobre alguma coisa que ele mesmo declarou. É interessante observar como o povo de Israel compreendeu o impacto que ele poderia ter sobre as gerações que se seguissem e também a autoridade que eles receberam para falar dos feitos de Deus, da grandeza de Deus às gerações futuras. Um dos aspectos nesse sentido que me ressalta muito é o estabelecimento da celebração da Páscoa. Lembram-se quando o povo de Israel estava sendo libertado da terra do Egito, naquele momento em que eles, na verdade, começavam a caminhar conhecendo a Deus mais de perto. Eles tinham passado pela vivência de Moisés chegando e dizendo que ia libertá-los da opressão egípcia, e eles não tinham ouvido falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas agora eles começaram a ter experiências próprias com esse Deus, nos diversos sinais e maravilhas que Deus fez no Egito, e o maior deles, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, quando Deus estabelece a consagração dos primogênitos, a celebração da Páscoa. E é interessante que no capítulo 13 de Êxodo, por exemplo, Deus diz, através de Moisés: lembrem-se deste mesmo dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor tirou vocês de lá. Portanto, vocês não comerão pão levedado. E aí, mais adiante, no versículo 8, ele diz: naquele mesmo dia, vocês contarão a seus filhos, dizendo: é isto que nós estamos fazendo pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na sua mão e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor o tirou do Egito. Lá no versículo 14, ele diz: quando seu filho, amanhã, lhe perguntar o que é isso, respondei, aliás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Esse é apenas um dos exemplos em que Deus deixa registrado a importância de nós passarmos à geração futura as experiências que vivemos até como um memorial, como um legado, Também no livro de Esther, quando os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar atualmente esses 2 dias na forma de uma festa, ela diz no versículo 31, Esther 9:31, esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, conforme tinham decretado e estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para os seus descendentes. Então, essa questão da perpetuação, da memória de Deus, nos leva a compreender um pouquinho mais como é importante a função de cada geração nesse propósito eterno de Deus. Outra pessoa que compreendeu o impacto sobre as gerações foi Maria, quando ela recebeu a notícia de que ela estaria gerando o Salvador. Ela diz em Lucas, capítulo 1, verso 48, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque a sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. Então, queridos, tudo isso é para a gente lembrar o seguinte, de que nós também somos chamados por Deus para sermos meios de mudança e de impacto sobre as gerações futuras, para sermos também canais
de perpetuar o conhecimento de Deus para as gerações que se seguem. Vocês se lembram de Deuteronômio? Esse é um texto muito conhecido, Deuteronômio capítulo 6, também nos mostra assim o que Moisés deixou como recomendação, compartilhando a palavra de Deus com o povo de Israel, dizendo assim: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Interessante. Essa incumbência que nós temos, nós somos responsáveis por passar para a geração seguinte o que Deus fez. Verso 20, nesse mesmo capítulo diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os estatutos, os testemunhos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aí o texto continua. Então, queridos, há um propósito. Você está vivendo nesse tempo dentro de um plano muito maior de Deus. Primeiro, de que você seja um instrumento de mudança e transformação na geração em que Deus colocou você, portanto, no eixo horizontal. E também como um instrumento de mudança e de legado para as gerações que se seguem. Sobre isso, eu quero ler com vocês 2 textos. Salmo 145. Nós vamos voltar a esse texto mais tarde, nos nossos próximos encontros. Mas eu quero ler com você. Nós ainda temos 2 encontros além do de hoje. Eu quero ler com você aqui agora Salmo 145, verso 4 e verso 7. Uma geração contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. No verso 7 diz assim, verso 6, aliás, dirá: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Então, não há a menor dúvida de que nós somos comissionados por Deus para contar à geração que chega os feitos do Senhor. Aí talvez você dirá: bom, eu não tenho filhos. Isso aí é uma incumbência dos pais para fazerem com os filhos, certamente é. Mas é uma incumbência dos pais, em termos de geração, deixarem como legado para os filhos, aqueles que virão em outra geração, sejam eles seus filhos biológicos ou não. É nossa função perpetuar os feitos do Senhor. Salmo 78 também, leia comigo, abra sua Bíblia aí no Salmo 78, verso 1 em diante. Eu vou ler aqui do verso 3 ali em diante. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Gente, que texto precioso esse que nos mostra que
vamos dizer assim, que importância estratégica nós temos de deixar, de perpetuar, de passar para a geração seguinte. O verso 6, então, que diz: a fim de que a nova geração conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, também referissem o conhecimento de Deus aos seus descendentes. Gente, quando isso não acontece, quando há uma lacuna nessa missão que recebemos de perpetuar o conhecimento de Deus, o resultado é desastroso. A gente tem um exemplo bíblico muito claro na história do próprio povo de Israel, que nos dias de Moisés, recebeu todo esse legado do Senhor, teve a oportunidade de conhecer de uma maneira pessoal a Deus. E aí Moisés morre, Josué o sucede, e Josué é sincero, ele é completamente comprometido com Deus, ele é usado por Deus no sentido de consolidar a fé do povo de Israel em Deus, um povo que vinha de um cativeiro egípcio de séculos, que tinha sido contaminado com uma mentalidade de idolatria que precisava ser arrancada do seu coração. Então, a travessia do deserto foi um processo que Deus foi trabalhando naquele povo para que fosse conhecendo de fato e de verdade o Deus, o único Deus. E aí Josué continua, o ministério de Moisés, consolidando no povo de Israel esse conhecimento. No final do livro de Josué, a gente lê lá no capítulo 24, quando ele diz assim: olha só, vocês precisam escolher a quem vão servir. Se vocês vão servir aos deuses que estavam além do Eufrates, aos deuses que os seus pais, que os pais de vocês, aqueles que viveram em tempos de cativeiro, serviram, ou se vocês vão servir a Deus. Ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo, então, quando Josué fala isso, está no capítulo 24, o povo responde e diz assim: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, etc. Fez grandes sinais e dali vai. E aí a gente percebe que depois desse posicionamento, Josué diz ao povo: bom, vocês são testemunhas, verso 22, de que vocês escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, nós somos. Então, disse Josué, deitem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. E aí, lá no versículo 31, a gente lê uma declaração, já no final do livro de Josué, muito interessante, que diz assim, verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Beleza? Então, toda aquela geração que viveu, aquela geração do eixo horizontal, aquela geração que viveu nos dias de Josué, serviu ao Senhor. Então, Josué morreu, mas enquanto os anciãos, aqueles que viveram no mesmo período de Josué, sobreviveram, também sobreviveu a fidelidade ao Senhor. Mas aí, no livro seguinte, que é o livro de Juízes, capítulo 2, verso 7, eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia e acompanhando, porque a compreensão disso nos leva a perceber a responsabilidade que a gente tem espiritualmente sobre o legado que a gente está deixando. Então, capítulo 2, verso 7 diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué
e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Esse versículo é uma cópia ipsilítere do versículo do final do livro de Josué. Mas aí no versículo 8 diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, morreu todo mundo daquele período que viveu junto, aquela geração que viveu aquelas experiências. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Gente, o que falhou? Porque a gente aqui conversou sobre a importância de passar para a importância e a responsabilidade de passar para a geração seguinte a memória do nome do Senhor. Nós lemos aqui vários textos, quando Deus fala sobre gerações, ele diz que seu trono é de geração em geração, sua salvação e a sua misericórdia são de geração em geração, seu domínio é de geração em geração, os planos do seu coração se perpetuam nas gerações, a sua fama, a memória do seu nome dura por todas as gerações e a sua fidelidade é de geração em geração. Então o que falhou? Que essa geração que se levantou depois da geração de Josué, ela tem uma afirmação desse tipo. Outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Que lacuna foi essa? O que falhou? E aí a gente percebe que alguma coisa não foi feita de acordo com os mandamentos dados por Deus anteriormente. Você vai inculcar essas coisas no seu filho. Quando você estiver sentado, quando você estiver caminhando pelo caminho, quando ele perguntar por que a gente faz as coisas que faz, conta para ele a história. E, irmãos, isso se atualiza nos nossos dias. Quantas vezes nós estamos lidando com problemas de rebeldia contra Deus, de desconhecimento de Deus, porque não perpetuamos a lembrança, a memória, o domínio, a salvação do Senhor. É interessante quando a gente pensa que se a gente nasceu nesse presente momento, Deus tem um propósito no seu plano eterno, não apenas de nós passarmos esse legado para as gerações que se seguem, mas também de no momento em que vivemos, e aqui vai outro aspecto que eu quero destacar para vocês, é que no momento em que nós vivemos, nós também podemos ser ação de mudança e de cura num legado ruim que foi recebido. Então, hoje nós falamos já sobre o que Deus diz sobre as gerações, sobre como Ele está presente na história da humanidade, por todas as gerações. Nós já paramos para pensar que nós estamos localizados em alguma geração por um propósito claro de Deus, temos uma responsabilidade. Então, a segunda coisa que nós vimos aqui é que uma geração é responsável por contar à geração vindoura o que Deus fez. É responsável por passar adiante os feitos do Senhor. Mas agora eu quero ver com vocês um terceiro aspecto, que é que uma geração também, nós, no momento em que estamos, nós podemos ser um elemento de transformação, de mudança, de cura para as gerações que se seguem. Eu quero ler com vocês agora Isaías, capítulo 61. É um texto muito conhecido. Ele fala sobre a vinda do Messias, ele fala sobre como aquele que viria, o Salvador, ele curaria não apenas o homem espiritualmente, fisicamente, mas também emocionalmente.
O texto de Isaías 61 é riquíssimo nesse sentido, porque é um texto profético sobre a vinda do Messias, e ele começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, aqueles que estão com feridas emocionais, né? A proclamar libertação, olha o aspecto espiritual, aos cativos, pôr em liberdade os algemados, e daí vai. Aí lá no versículo 3 diz assim: pôr sobre os que em Sião estão, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Olha o efeito da cura, da salvação trazida pelo Senhor na vida do homem, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto emocional, no aspecto físico, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí vem o versículo 4 que declara o seguinte: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aí, queridos, eu vou me remeter aqui àquela proposta que eu fiz de você fazer a sua árvore genealógica. Eu não sei o que você percebeu na sua história, mas eu até tinha pedido assim, marque com uma bolinha vermelha aqueles na sua família que são cristãos. Aqui está marcado de amarelo, na minha árvore genealógica, né? Estava marcado de amarelo os que ainda estavam vivos. Mas eu botei uma bolinha vermelha em quem era cristão, ou seja, que legado eu recebi de conhecimento de Deus. Talvez você, ao olhar a sua história, você perceba: poxa, eu sou o primeiro na história da minha família que tive um encontro com Deus e me aliancei com Ele. Eu não recebi esse legado dos meus antepassados. Talvez você descubra que seus pais não eram cristãos, mas seus avós foram. Já oravam por você, já eram instrumentos de transformação lá, antes mesmo, como a gente viu, as gerações que ainda não nasceram. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, no dia de hoje, você pode ser um elemento de transformação para a sua geração. O texto bíblico diz que o Messias viria para edificar os lugares antigamente assolados, restaurar o que tinha sido destruído e renovar as cidades arruinadas. Então, ainda que na sua história você tenha situações de, por exemplo, de destruição, de um legado familiar em que você só vê, poxa, teve problema aqui, teve problema ali. A promessa de Deus é que você pode ser um instrumento de transformação. Você pode ser um instrumento de mudança. E eu queria, assim, para concluir, deixar um exemplo bíblico bem rico, porque a gente conhece toda a história do Velho Testamento, né? Você vê toda vez que se referia ao nascimento da nação de Israel, você vê o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Abraão, o pai da fé. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, referências de fé, como Abraão realmente foi. Mas havia uma marca negativa, uma marca que precisava ser arrancada nessa família, que foi arrancada em Jacó. Eu não sei, quer dizer, que apareceu na vida de Abraão, reapareceu na vida de Isaac e reapareceu na vida de Jacó, até o momento em que ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. E aquela história de engano e mentira foi arrancada. E ele pôde passar para as gerações seguintes também uma experiência livre dessa marca. Por que eu falo isso? Às vezes a gente tem muita preocupação com as chamadas maldições hereditárias. Na verdade, a libertação que nós recebemos em Deus, essa libertação
que nos é prometida no próprio texto que nós acabamos de ler, de Isaías 61, ela também alcança aquilo que você possa ter recebido como um legado negativo. Às vezes, gente, um padrão de comportamento destrutivo que se perpetua na história de uma família através de gerações. Não é raro você perceber, por exemplo, na história de uma família, uma questão de alcoolismo que se repete. O pai era alcoólatra, o filho viu todo aquele sofrimento, disse, eu não quero isso para a minha vida, acaba também dependente do álcool. E aquilo parece que é um padrão que se repete. Às vezes padrão de adultério na família, padrão de separação conjugal. Então, como é que eu diria? A experiência que nós temos com Deus de salvação e libertação, ela também alcança, glória a Deus, a história da nossa família. Nós podemos hoje, alcançados pelo amor de Deus, ser um instrumento de transformação, de libertação do que quer que tenha marcado a história da nossa família para as gerações que se seguem. E eu citei aqui o exemplo de Abraão, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o que? Quem é Abraão? Abraão, ele se tornou o pai da fé, mas o seu processo de confiar em Deus foi gradual. Ele, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele recebe o chamado de Deus e parte para uma terra que não conhecia, logo no seu percurso aparece a terra do Egito, havia fome na terra, para onde Deus o mandou, então ele foi para o Egito para fugir da fome, e lá, quando ele chega lá, ele diz assim, o texto diz assim, quando Abraão se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão. Então, diga para eles que você é minha irmã. Na verdade, isso era, sabe, aquela ajeitadinha, porque ela realmente era familiar de Abraão. E aí ele coloca, diga que é minha irmã, mas ele omitiu o fato de que era a mulher dele, para que me conservem com vida por amor de ti. Depois, se você quiser, você leia essa história e verá que Deus mesmo revelou isso à casa de Faraó, e aí, com pragas e tudo, e Faraó manda chamar Abraão e diz, que é isso que você fez, rapaz? Por que você me disse que ela era sua irmã? Por isso que eu trouxe ela aqui para o palácio como mulher, mas agora está aí a tua mulher. Depois, Abraão passa por esse processo, né? E aí a gente vê Isaac, seu filho, mais tarde, no capítulo 26 de Gênesis, também passar pelo mesmo processo. Lá no capítulo 26 de Gênesis, a gente vê Isaac, né? Tendo que, também por motivo de fome, recorrer à terra dos filisteus, e quando ele chega em Gerar, os homens daquele lugar perguntam a respeito de sua mulher, e aí ele disse, é minha irmã, porque tinha medo de dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era de formosa aparência. E aí, de novo, Deus chama a atenção de Isaac por estar usando esse subterfúgio por mero medo. E aí depois vem Jacó, quer dizer, Abraão, Isaac, agora Jacó, que todos conhecem a história, né, usou de um subterfúgio de engano para receber a bênção do seu pai, uma bênção que já estava prometida profeticamente, mas que ele resolveu dar o jeitinho dele. E Jacó, depois, quando se faz passar pelo seu irmão, recebe a bênção, mas tem que fugir, e ele passa muitos anos sob o domínio ligado familiarmente a Labão, sendo enganado por Labão, sendo trabalhado naquela mesma marca a qual ele recorreu, a da mentira, do engano. E aí a gente vê que esse laço na história da família de Abraão é rompido quando Jacó tem um encontro poderoso com Deus no Val do Jaboque.
em que o anjo do Senhor pergunta a Jacó: Jacó, qual é seu nome? E aí ele diz Jacó, porque Jacó significa usurpador, enganador. Está aqui no capítulo 32 de Gênesis, versículo 27, quando o anjo do Senhor diz: como te chamas? Ele responde: Jacó. E aí o anjo responde: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, ali naquele momento, aquele laço é rompido na história da família de Jacó. Então, queridos, vejam como essa questão de entendermos as gerações, o propósito delas dentro do plano eterno de Deus, percebermos como Deus nos chama a ser um elemento de transformação, de mudança para a cura, mas também de perpetuação, de continuidade, a responsabilidade que temos de sermos elementos proclamadores daquilo que nós mesmos vivemos como experiência com Deus. Então fica isso para a tua reflexão hoje, e semana que vem a gente vai estar estudando de uma maneira mais específica como é que uma geração pode se inclinar para abençoar outra geração. Amém? Deus o abençoe.